Fala galera, beleza? Eu sou o professor Gustavo, você está no canal Questões de Matemática. Neste vídeo vamos resolver a questão número 12 do Colégio Naval de 1981 e ela nos diz o seguinte: sendo x o conjunto formado pelos elementos menos 3, menos raiz de 2, menos 2, menos 1 e 1, então será vazio qual desses conjuntos, né? Qual desses conjuntos aqui das letras A até a letra E que não possuem nenhum elemento. Então vamos começar com a letra A. A letra A nos dá o conjunto dos x pertencentes a x, tais que essa igualdade aqui se verifica. Perceba que cada um desses conjuntos das alternativas de A até E são conjuntos que podem ter no máximo 5 elementos, né? Porque eles são subconjuntos do conjunto X. Porque todos os elementos desse conjunto, eles têm que estar em X e satisfazer cada uma dessas propriedades ao mesmo tempo. Então, olha só, vamos pegar essa expressão, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de x quadrado menos 1 igual a raiz quadrada de 2. O que nós vamos fazer? Nós vamos elevar esta igualdade ao quadrado para tentarmos descobrir qual que é a solução. A gente está querendo descobrir quais são os valores de x no conjunto x que satisfazem esta igualdade. Mas perceba que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Por quê? Porque quando a gente eleva uma equação ao quadrado, a gente pode aumentar a quantidade de soluções para o nosso problema. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Ó. Vamos tomar essa equação simples, x igual a 1. O que acontece se a gente elevar essa equação ao quadrado? Fica x ao quadrado igual a 1 ao quadrado, e 1 ao quadrado é igual a 1. Agora, se alguém olha só para essa expressão e tenta encontrar as soluções para essa expressão, para essa igualdade, x quadrado igual a 1, ela vai dizer que x pode ser igual a 1 ou x pode ser igual a menos 1, né? Porque 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1, mas a nossa solução é apenas x igual a 1, né? Porque foi daqui que a gente partiu. Então, x igual a menos 1 não é solução para essa igualdade aqui, né? Quando a gente elevou ao quadrado essa primeira igualdade, a gente aumentou a quantidade de soluções para o problema. Então, por isso que quando a gente eleva ao quadrado uma equação, a gente precisa, ao final, né, quando a gente tem em mãos todas as soluções que nós encontramos, a gente precisa, de novo, né, testar cada uma dessas soluções lá na equação original. É isso que a gente vai fazer nessa alternativa aqui, né? Então, vamos elevar ao quadrado. Quando a gente eleva ao quadrado aqui, essa raiz vai cancelar com essa raiz, né? Essas duas raízes vão embora. Vai ficar 2 vezes raiz quadrada de x menos 1 igual a 2. Aqui a gente pode dividir por 2 essa igualdade. Vai ficar raiz quadrada de x quadrado menos 1 igual a 1. E esse 2 cancela com esse 2 com esse 2 dá 1, né? Então vai ficar essa expressão aqui. Agora, de novo, a gente eleva ao quadrado, vai ficar x quadrado menos 1 igual a 1. Podemos passar esse menos 1 para o lado direito da igualdade, ele vai para lá, o sinal é trocado, vai ficar 1 mais 1 igual a 2. E, portanto, x é igual a raiz de 2, ou x é menos raiz de 2, né? Porque raiz de 2 ao quadrado dá 2 e menos raiz de 2 ao quadrado também dá 2. Agora, a gente precisa pegar cada uma dessas duas equações, ou melhor, cada uma dessas duas desses valores, né? Raiz de 2 e menos raiz de 2, e substituir aqui nessa primeira igualdade, ó. E se a gente substituir, a gente vai verificar que realmente esses dois números são solução para esse problema, porque olha só, se a gente pegar o raiz de 2 e colocar aqui no lugar do x, né, nessa primeira igualdade, raiz de 2 ao quadrado dá 2, 2 menos 1 dá 1, raiz quadrada de 1 dá 1,
1 vezes esse 2 vai dar 2, então vai ficar raiz quadrada de 2 igual a raiz quadrada de 2. Então, x igual a raiz de 2 é solução. E da mesma forma, se você pegar x igual a menos raiz de 2, você vai verificar que ele também vai satisfazer essa igualdade aqui. Porque menos raiz de 2 ao quadrado dá 2. Né? E 2 menos 1 dá 1, raiz quadrada de 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2. Então, tanto x igual a raiz de 2 como x igual a menos raiz de 2, eles satisfazem essa igualdade. Só que agora a gente tem que verificar quais deles está em x, né? Porque a gente só está pegando soluções ó, que estão no conjunto x. Perceba que no conjunto x, o raiz de 2 não está presente. Então, esse conjunto aqui da letra A gente pode até chamar assim, ou A desse, eles vão chamar esse conjunto de A mesmo. Esse conjunto é só igual a menos raiz de 2. Esse conjunto tem apenas um elemento que é esse aqui, né? O raiz de 2 ele não está presente, porque a gente só pode pegar valores que estão no conjunto X. Então, essa número 12, ou melhor, essa alternativa letra A, ela não é a nossa resposta, né? Porque a gente está procurando um conjunto vazio e o conjunto da letra A ele tem um elemento, portanto ele é não vazio. Vamos para a letra B. Na letra B, temos x² maior do que 1 e x menor do que menos 2. Então vamos tentar resolver esse x² maior do que 1, né? x² maior do que 1 significa que x menos 1 é positivo, né? Passando 1 para o lado esquerdo, ele vai com o sinal trocado, fica x² menos 1 positivo. Agora, o que a gente vai fazer? Ó? A gente sabe, vamos tentar fazer o rascunho do gráfico dessa função aqui, ó, f de x igual a x² menos 1. Então, se a gente for fazer direitinho o gráfico dela, né, ou pelo menos fazer um rascunho, né, a gente sabe o seguinte, né, que essa função ela vai passar no eixo x pelo menos 1 e no 1. Né? O menos 1 e o 1, eles são raízes dessa equação, né, porque 1 ao quadrado menos 1 dá 0, e menos 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 dá 0. E essa parábola ela tem concavidade voltada para cima. Porque o número que multiplica o x ao quadrado, ó, esse 1 aqui que está escondido, ele é positivo. Quando o coeficiente que multiplica o x² é positivo, significa que a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, essa parábola ela vai fazer mais ou menos isso aqui assim. Ó. Ela tem essa concavidade voltada para cima. E agora, observando o gráfico, né, esse esboço do gráfico da função, x² menos 1, a gente percebe que à esquerda do menos 1, para cá, ó, essa função ela é positiva. Porque à esquerda do menos 1, essa parte do gráfico está todo acima do eixo x. Entre menos 1 e 1, a função x² menos 1 ela é negativa, porque essa parte aqui do gráfico, ó, entre menos 1 e 1, está abaixo do eixo x. E à direita do 1, a função x² menos 1 ela é positiva. Porque essa parte aqui do gráfico, para x à direita do 1, o gráfico da função está acima do eixo x. Então, os valores de x que satisfazem x² menos 1 positivo nos reais são esses aqui, né? X maior do que, ou melhor, x menor do que menos 1 ou x maior do que 1. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos fazer 3 retas. Na primeira reta, a gente vai colocar o conjunto, esse aqui, ó, menos 1 e 1. Então, a gente está interessado apenas nesses valores, né? Que fazem a função x² menos 1 ser positiva, à direita do 1 e à esquerda do menos 1. E nós também temos essa desigualdade aqui, ó, x menor do que menos 2. Ó, o menos 2 está aqui, x menor do que menos 2 está para cá, né? E agora a gente tem que encontrar a interseção desses dois conjuntos, né? Desse conjunto aqui de cima, que está representado nesta reta, e desse conjunto aqui de baixo, que está representado por esses elementos menores do que menos 2. Então perceba, se a gente abaixar aqui, ó, menos 2 colocar aqui,
o menos 1 colocar aqui e o 1 colocar aqui, olha só, quais são os valores de x que satisfazem esses dois conjuntos ao mesmo tempo, que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Esses aqui, ó, esses elementos que estão entre menos 2 e menos 1, eles estão nesse primeiro conjunto, mas não estão aqui embaixo. E esses aqui, eles estão no primeiro conjunto, mas não estão aqui embaixo. Mas esses aqui, ó, eles estão no primeiro conjunto e estão aqui embaixo também. Logo, nos reais, o conjunto dos x que satisfazem esta desigualdade e essa daqui ao mesmo tempo tem que ser o conjunto dos x que são menores do que menos 2. X menor do que menos 2 vai satisfazer essa desigualdade e essa ao mesmo tempo. Agora, a gente tem que procurar no nosso conjunto x quais são os valores de x que são estritamente menores do que menos 2. E a gente percebe que é só o menos 3, né? Porque o menos raiz de 2... Então, primeiro, o menos 3 ele é menor do que menos 2, né? O menos raiz de 2 ele está aqui, ó. Então, vamos fazer uma reta. Ó, aqui está o menos 2. Aqui está o menos 3, né? Então, o menos 3 ele é menor do que o menos 2. Vai estar nesse conjunto da letra B. O 1 está aqui, né? O menos 1 ele está aqui. E o menos raiz de 2, ele é menos 1,14. Então, menos 1,4 mais ou menos, ele está mais ou menos aqui, ó. O menos raiz de 2. Logo, o único valor que satisfaz essa desigualdade, né? E está no conjunto x é o x igual a menos 3. Logo, o conjunto da letra B é formado apenas pelo elemento menos 3. E esse conjunto, obviamente, ele não é um conjunto vazio e, portanto, a letra B ela não vai ser resposta para o nosso problema. Vamos agora para a letra C. Na letra C, queremos encontrar os valores de x em x do conjunto x, tal que x² mais x é igual a x ao cubo mais x. E daí aqui a gente pode cancelar esse x com esse x, ó. Vai ficar x² igual a x ao cubo. Agora a gente pode passar o x ao cubo para o lado esquerdo da igualdade. Vai ficar assim, ó. x² menos x ao cubo igual a 0. Podemos colocar o x² em evidência. Daí dentro do parênteses vai 1 menos x², né? Porque x² vezes 1 dá o x². E x², opa, aqui vai ser x elevado na 1, né? Porque colocando x² em evidência, fica 1 menos x aqui dentro do parênteses, porque x² vezes 1 dá x², e x² vezes x dá x ao cubo. Isso aqui é igual a 0. Então, x² vezes 1 menos x tem que ser igual a 0. Logo, quando o produto de dois números é igual a 0, significa que um ou outro é igual a 0. Ou x² é igual a 0, ou 1 menos x é igual a 0. Se x² é igual a 0, obrigatoriamente o x tem que ser igual a 0. O único número que elevado ao quadrado dá 0 é o próprio 0. Ou x é igual a 1, né? X menos 1. 1 menos x igual a 0 significa que x é igual a 1. Então, os valores de x que satisfazem essa igualdade aqui da letra C são ou x igual a 0 ou x igual a 1. Então, a gente tem que pegar no conjunto x quais são os elementos que são 0 ou 1, né? Será que 0 e o número 1 estão aqui no conjunto x? Apenas 1. O 1 está no conjunto x e o 0 não. Logo, o conjunto da letra C é formado apenas pelo elemento 1. Então, a letra C nos dá um conjunto que não é vazio. Vamos agora para a letra D. Na letra D, temos que x menos x mais 2 na raiz é igual a 0. Isso significa que x é igual a x mais 2 na raiz, né? Porque a gente pega essa menos raiz quadrada de x mais 2, jogamos para o lado direito da igualdade e vai com sinal positivo. E agora a gente vai elevar ao quadrado, então vai ficar x²
igual a x mais 2, né? Porque a gente elevou ao quadrado. Então, observe que agora a gente tem que tomar aquele cuidado. Como a gente elevou ao quadrado, isso significa que a gente, no final, quando a gente encontrar as soluções, a gente vai ter que testar se, de fato, são soluções, né? Porque quando a gente eleva ao quadrado, a gente aumenta, em certo sentido, os números que possivelmente seriam solução para o problema. Então, olha só. De x ao quadrado igual a x mais 2, a gente tem que x quadrado menos x menos 2 é igual a 0. E aqui agora a gente pode usar a fórmula de Bhaskara, né? O delta vai ser igual a quanto, né? Quem que é o discriminante? É b quadrado menos 4ac menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O a é esse número que multiplica o x ao quadrado, o b é o menos que multiplica o x e o c é o menos 2. Então o discriminante vai ser menos 1 ao quadrado, que dá 1. Ó, este menos com este menos aqui, ó, menos vezes menos dá mais, e 4 vezes 2 dá 8. Logo o discriminante é igual a 9, e daí x vai ser quem? Vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, menos 1 vai dar 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 3, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 1. Vai dar 4 dividido por 2 igual a 2, ou menos 2 dividido por 2 igual a menos 1. Então, vamos pegar esses dois valores e vamos ver se eles cabem aqui nessa igualdade. Ó. Então, vamos lá. Ó. Vamos colocar primeiro 2. 2 menos raiz quadrada de 2 mais 2. A gente está pegando x igual a 2 e colocando aqui. Né? Será que isso é igual a 0? Bom, 2 menos raiz de 4, 2 menos 2, isso de fato é igual a 0. Logo, x igual a 2 satisfaz essa igualdade. Vamos analisar se x igual a menos 1 vai satisfazer. Então, menos 1 menos a raiz quadrada de menos 1 mais 2. Será que isso é igual a 0? Né? A gente está pegando menos 1 e colocando no lugar do x. Vai ficar menos 1. Menos 1 com mais 2 dá 1. Raiz quadrada de 1 dá 1. Isso dá menos 1 com menos 1, ó, dá menos 2. Logo, x igual a menos 1 não é solução dessa igualdade aqui. E, como o x igual a menos 1 não satisfaz essa igualdade, e como o 2, ó, embora ele satisfaça essa igualdade, ele não está no conjunto x, isso significa que o conjunto da letra D é o conjunto vazio, né? Porque a gente encontrou duas soluções em R para essa igualdade. Ou melhor, a gente encontrou uma só, porque a gente verificou que x igual a menos 1 não era solução para essa igualdade aqui de cima. O x igual a 2, nos reais, né, no conjunto dos reais, é a solução para esse problema, né, para essa igualdade. Mas a gente só está procurando valores que estão no conjunto x. E o 2 não está nesse conjunto x, portanto, o conjunto da letra D é o conjunto vazio e a nossa resposta é a letra D. Mas vamos continuar fazendo a letra E, vamos só verificar quem que é aquele conjunto ali. Então a gente tem que analisar quais são os valores de x, tais que x quadrado mais 5 dividido por x mais 2 é positivo. Então perceba o seguinte, ó. Perceba que x quadrado mais 5 é sempre positivo, né? Porque x quadrado é sempre maior ou igual a 0. E 5, ele é positivo. Então essa expressão de cima aqui é sempre positivo. Então, para essa divisão, né, x quadrado mais 5 dividido por x menos x mais 2, melhor dizendo, ser positiva, obrigatoriamente essa expressão aqui de baixo, ó, ela tem que ser positiva também, porque se ela for negativa, né, positivo em cima dividido com negativo embaixo vai dar negativo. Então basta a gente analisar essa expressão aqui, ó, quando que ela é positiva. Então a gente vai pegar a função f de x igual a menos x mais 2, né? Vamos fazer o gráfico dela? Aqui tem o eixo y, aqui tem o eixo x. Então olha só, ela é uma reta, né?
é o gráfico de uma reta. Então perceba que quando x igual a 0, a gente tem que o y é igual a 2. Ou seja, esse ponto aqui, ó, o ponto 0 para x e 2 para y, está no gráfico dessa função. E quando y é igual a 0, quando a gente coloca no lugar do f de x aqui igual a 0, significa que o x vai ser igual a 2. Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto, o ponto 2 para x e 0 para y, ele está no gráfico da nossa função. Logo, essa reta vai ser assim, ó. Ela vai ser uma reta decrescente, né? E quando que ela vai ser positiva? Ela vai ser positiva à esquerda do 2, ó. À esquerda do x igual a 2, porque à esquerda do 2, o gráfico dela está todo acima do eixo x. E à direita do 2, o gráfico está todo abaixo do eixo x, ó, então ela é negativa. Logo, para essa divisão aqui ser positiva, o x tem que ser menor, né, do que 2. Agora, quais são os valores de x aqui, ó, desse conjunto x que são menores do que 2? Então, ó, o 1 é menor do que 2, né? O menos 1 é menor do que 2. O menos 2 é menor do que 2, né? Todos esses números aqui são menores do que 2, né? O menos raiz de 2 e o menos 3. Logo, o conjunto da letra E, vou colocar aqui, ó, o conjunto da letra E é o próprio conjunto X, né? Então, a nossa resposta é a letra D, porque foi esse item que nos deu um conjunto exatamente igual ao conjunto vazio. Então, é isso, galera. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais!